Aqui na página do All-in-One, nós temos um link para download. Então você vai clicar aqui nesse link, nessa opção, e vai fazer o download do All-in-One. Você vai baixar esse zip. Eu já descompactei este zip. Nós temos aqui um arquivo HellNotes, onde você tem uma lista das características que forem sendo adicionadas ao ERP. Temos um documento de licença. Nesse documento aqui, traz a licença GNU Lesser General Public License, tá? GLPL. Na verdade, LGPL, né? LGPL, tá? No caso do T2TIRP, a licença que será utilizada será a MIT, mas foi decidido através de uma enquete lá no ambiente EAD. Tá? Esse DB.XML, se você abri-lo por aqui, você vai ver que é um arquivo gigante. Na verdade, esse arquivo ele é um arquivo do DB Designer, tá? Onde você vai ver as tabelas que foram construídas para esse ERP, o All-in-One. Você vê as tabelas e os relacionamentos. Interessante que você abra esse arquivo com o DB Designer, tá? E nós temos o arquivo de leitura, onde ele mostra aqui quais são os requisitos para você instalar o ERP, que são todos os jars que você vai ter que ter. Alguns desses jars aqui, eles são do OpenSwing. Esse aqui é o jar cliente do All-in-One, onde o cliente ele vai baixar para sua máquina para poder visualizar as opções da aplicação. Ele menciona que um driver JDBC será necessário e não está incluído na distribuição. Vai ser necessário de acordo com o banco de dados, tá? Qual é a estrutura de diretórios? Eu tenho uma pasta src, que é essa pasta aqui, onde eu tenho os arquivos código-fonte do ERP. Vamos explorar um pouco essa pasta. A pasta src ela tem dividida em outras pastas os módulos do ERP, tá? Tem aqui, por exemplo, o módulo contabilidade. Tem um módulo aqui funcionários. Aqui já dá para explicar mais ou menos como é que funciona a coisa, tá? Dentro do módulo funcionários eu tenho uma pasta cliente, uma pasta Java e uma pasta servidor. Então como é que funciona isso? Na pasta cliente eu vou ter um arquivo onde eu faço o desenho da tela. Muitas vezes, assim como um padrão lá do OpenSwing, ele coloca de grid frame aqui. Então, employees grid frame é a classe onde você desenha a sua tela. Você pode observar aqui que tem todos os componentes da tela desenhados aqui nessa classe. A classe controller é a que vai fazer aí a ligação entre a classe onde a tela foi desenhada e as classes lá do lado do servidor, tá? O OpenSwing ele fornece um método chamado getData que vem junto desse cliente utils aqui. Esse getData ele serve para chamar o método lá do lado do servidor. E qual é o método que eu vou chamar do lado do servidor? É o método apague o empregado, né? Delete employee, tá? Onde é que esse método está definido lá do lado do servidor? Eu tenho aqui uma classe que vai ter todos os conjuntos de métodos lá do lado do servidor. Vamos descobrir onde é que está essa classe. Acho que está dentro de Commons aqui. Commons, no lado cliente. Eu tenho a applet que vai ser startada. Olha. Cliente applet.
Tá aqui onde a aplicação ela será iniciada. Aqui onde eu vou carregar todos os domains. É um domain no OpenSwing. Poderíamos chamar de pequenas tabelas estáticas, tá? Que são utilizadas para carregar os combo box. Né? Então, por exemplo, no lugar de você colocar aqui os idiomas numa tabela lá no banco de dados, você cria um domain dos idiomas, e você carrega esses idiomas diretamente no combo box, tá? Então nós temos diversos domains aqui já setados para serem utilizados. Isso é setado aqui na classe cliente applet. Né? Voltemos aqui no lado servidor. É essa que eu estou procurando. A Application Action Classes. Tá? É nessa classe aqui que nós vamos ter definido todos os métodos que serão utilizados lá do lado servidor. Tá? Essa classe ela estende Actions Collection. Ele já possui aí um hash table, onde você vai colocar todas as ações que podem ser utilizadas dentro da sua aplicação. Tá? Então ele cria aqui uma action, né? E ele vai criar todas as actions da aplicação e vai colocar nesse hash table, ok? Tanto é que ele vai utilizar essa action aqui para criar todas as novas actions. Olha. Ele cria aqui a User Authorization Action, coloca nessa A, que é a action que ele criou aqui em cima, e depois ele já adiciona no hash table. Ok? Ele pega o nome da action e adiciona a própria action no hash table. Tá? Depois ele pega a user login, create config file action e por aí vai. Tá? Todas as actions que podem ser utilizadas do lado servidor são inseridas aqui. Tá. Então eu estou chamando aqui a delete employee. Essa action ela vai estar definida aqui também. Aqui está. Delete employee action. Ok? Então, para se comunicar com o lado do servidor, é feito esse esquema aqui. Tá? No lado do cliente você faz o desenho da tela, cria um controller. No controller você vai ter as chamadas para as actions que são definidas lá do lado do servidor. Tá? Cada action é definida num arquivo à parte. Nós temos aqui a delete employee action, é um arquivo à parte, onde tem apenas um método, né, que é o método execute command. Ok? No caso desse ERP aqui, feito pelo OpenSwing, veja que os SQLs eles estão definidos aqui como SQL mesmo, né? Porque ele está utilizando o ORM feito pelo próprio OpenSwing, tá? Vamos procurar uma action aqui de seleção, esse load aqui, por exemplo. Tá lá o método execute command. Aqui é a string SQL. E aqui é que ele faz o mapeamento. Olha. Ele pega lá o campo que foi definido no VO e faz o mapeamento com o campo da tabela. Ok? Essa queryUtil é a classe que é utilizada para fazer o mapeamento ao objeto relacional. No caso aqui ele fez até uma customização dessa queryUtil por alguma razão. Tá, voltando aqui, nós temos entre o cliente e o servidor uma Java. O que ele fez nessa Java aqui? Nessa Java ele colocou os pujos, ou os Value Objects, os VOs. Tá? Então no caso dos empregados nós temos 3 VOs. Né? Um para popular a grade, para popular o detalhe. Ele utilizou essa lógica aí. Então, um VO é simplesmente
uma representação da tabela do banco de dados. Tá? Aqui nós temos os atributos, os gets e os sets. Okay? Então essa é toda a lógica de funcionamento do ERP feito pelo autor do OpenSwing. Okay? Foi dessa forma que ele conseguiu fazer o ERP rapidamente. Tá? Temos aqui no arquivo README, a parte docs nós temos a documentação. Doc. Nesse caso aqui, eu não estou vendo a documentação não. Classes. Nós temos as classes que vão ficar do lado do cliente. Aqui está. Aqui nós temos alguns arquivos JNLP, que são os arquivos utilizados pelo Java Web Start para startar a aplicação. Nós temos um 14, um 15 e um 16, não é um alto incremento aqui não, tá? Aqui são as versões da JVM. Se você está utilizando a JVM 1.4, você vai carregar esse, JVM 1.5 esse aqui e a 1.6 esse daqui. Nós temos os arquivos de recursos, nós temos os arquivos de recursos para o inglês, para o espanhol, para o italiano e para o português do Brasil. Como é que funciona isso daqui? Vou abrir o arquivo em inglês e você vai entender. Tem uma chave e um valor. Tá? Chave e valor. Funciona assim. Então, no caso da grid, eu tenho remover filtro. Essa é a chave. A chave sempre vai ser essa. No caso do inglês, como é que remover filtro vai aparecer lá na grid? Assim, em inglês. Se eu abrir o arquivo em espanhol, então, remover filtro, olha, veja que a chave permanece idêntica aqui e aqui. Mas em espanhol, tá em inglês também aqui, né? Vamos abrir o arquivo em português. Agora sim. Veja que a chave é igual, mas já está aqui no nosso português. Remover filtro, ok? Muito bem. Nós temos um arquivo web.xml, nós vamos precisar desse arquivo. Tá? Estou disponibilizando junto com esse vídeo alguns capítulos lá do livro, do e-book OpenSwing. Dentre eles vai ter um que explica cada uma dessas chavezinhas aqui, desses servlets, desses parâmetros, que são definidos no arquivo web.xml para uma aplicação em 3 camadas feita com o OpenSwing. Temos aqui um arquivo de definição do SQL. Esse arquivo ele vai ser utilizado para criar as tabelas do J-All-in-One e para popular também as tabelas. Tá? Ok. Temos o arquivo de inserção dos dados nesse banco de dados em inglês, em espanhol, em italiano e em português. Muito bem. Temos as imagens que são utilizadas pelo ERP e aqui os arquivos de templates lá dos relatórios criados pelo Jasper, tá? Voltando então no README, na pasta pub, nós temos o build.xml, é o arquivo que vai construir a aplicação através do Ant, e temos o arquivo war, é esse arquivo war aqui da pasta pub que nós vamos colocar dentro do nosso servidor de aplicações para que nós consigamos implantar, instalar o J-All-in-One. Tá? O arquivo build ele serve para construir a aplicação, é um script. Tá? É interessante que você dê uma estudada no Ant, ele faz com que esse script ele seja executado. Tá? No nosso caso, quando nós vamos usar o NetBeans, ele já faz isso tudo automático para a gente. Ok, e o db.xml é o arquivo, é o DER, tá? O DER do banco de dados, que você vai abrir com o DB Designer. Tá? Aqui ele dá as instruções para a instalação. É bem simples, é só pegar o OR, colocar na pasta web apps do servidor de aplicação e depois executar
aquele launch. O launch, que é esse aqui, ó. No nosso caso, aqui no meu caso, eu vou executar o launch 16, porque eu tenho a JVM 1.6 instalada aqui, tá? Ok, então vamos em pub, vamos pegar o arquivo war, vou copiar esse arquivo. Eu tenho aqui o Tomcat 6 instalado neste computador. A pasta Web Apps é onde ficam as aplicações web do Tomcat, tá? Então eu vou colar o arquivo war aqui dentro. Na pasta bin eu tenho esse Tomcat 6W, onde eu posso startar o Tomcat. Observe o que é que vai acontecer. Na pasta Web Apps eu tenho essas outras três pastas e o meu arquivo war, né? Quando eu startar o Tomcat, ele automaticamente vai fazer o deploy da aplicação. Veja só. Aqui está. Ok? Eu posso agora chamar aqui http://. Veja que eu já fiz alguns testes. Vou chamar primeiramente só o 8080. Aqui para eu ver que o Tomcat está rodando, tá? Antes de eu tentar instalar o All-in-One, ele avisa que em alguns momentos que eu vou precisar ter, é aqui mesmo que ele diz, olha, um esquema no banco de dados precisa ser fornecido, tá? Então eu já vou fazer isso. Eu vou entrar aqui no SQLog, já que eu vou usar o MySQL. Eu vou criar um banco de dados chamado All-in-One. Ok, então está aqui um esquema simples, sem nenhuma tabela. Eu também vou criar um usuário chamado All-in-One. Na password eu vou colocar 123456, 123456 e vou dar todos os privilégios para esse usuário, tá? Usuário criado com sucesso. Ok. Agora sim, vou voltar aqui no meu browser e vou chamar o All-in-One, chamando aí o JLNP 16, tá? Só que não é JLNP, não, é JNLP. Tá, ele já dá lá aquela opção de eu carregar com o Java Web Start. Eu vou clicar em OK. Aí está. E ele já abre aí um esquema para eu fazer a instalação do All-in-One, tá? Esse esquema ele está definido aqui dentro de Startup, que é dentro desse Startup que está definido esse esquema de instalação. Só que aqui abri umas pastas que não tem nada, né? Deixa eu voltar aqui em Source, All-in-One, Startup, agora sim, cliente, Java e servidor. Tá? É através dessa pastinha que ele está fazendo essa instalação, ok? Vou clicar em Next. Banco de dados eu estou usando o MySQL, o host localhost, a porta é 3306, o nome lá aqui do banco de dados é All-in-One, o usuário All-in-One e a senha 123456. Next. Código da empresa, vou colocar empresa t2ti.com. A linguagem, o idioma, vou deixar em inglês mesmo. Senha do administrador 123456. Moeda eu vou deixar o euro mesmo, tá? Próxima. Daí ele está criando
a estrutura de dados, tá? Nós devemos aguardar. Ok, ele já fez. Estrutura do banco de dados criada com sucesso. Vou clicar em End. E aqui ele já vai carregar o ERP para mim. Nome do usuário: admin. Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Então já estou aqui com o All-in-One carregado. Podemos voltar aqui no SQLog. Veja que tem todas as tabelas aí, todas elas já estão criadas, tá? E aqui nós já vemos alguns dados para essas tabelas. Ok. Bom, aqui em vendas, por exemplo, eu posso entrar em clientes. Me aparece aí, vou fechar aqui a árvore. Aqui em clientes, primeiramente não tem nenhum cliente. Me aparece a grade vazia. Se eu clicar aqui no botão para inserir, aí sim vai aparecer os dados para eu inserir, tá? Dados genéricos, dados do cliente, referências, hierarquia, descontos, destinações, atividades agendadas. Que tipo do cliente? Empresa ou pessoa física? Dependendo do que você escolhe, vai mudar as opções aqui de cadastro. Ok? Tranquilo, então vamos fechar isso aqui, não vamos salvar nenhum dado. Aqui existem diversas opções para você explorar o All-in-One, tá? O nosso ERP vai ter algumas características do All-in-One, mas não vai ser baseado nele, tá? Nós vamos ter 24 módulos, tem coisa bem diferente daqui. O PAF-SF não existe, nota fiscal eletrônica não tem aqui. Nós vamos ter sim a contabilidade, mas a contabilidade é um pouquinho diferente da que está aqui. O objetivo aqui foi você ver que desenvolver um ERP em Java utilizando o OpenSwing é uma coisa fácil, é uma coisa produtiva. Como você viu aqui, o desenvolvedor do OpenSwing desenvolveu ou fez, esse ERP, o All-in-One, em poucos meses utilizando o OpenSwing. Se você quiser fazer algumas alterações nesse ERP, você pode seguir aqui as instruções. Na parte de instalação, especificamente aqui nessas três seções: compilação. Essa parte de compilação é bem simples. A parte de execução e debug do lado do cliente e no lado do servidor, tá? No entanto, como ele fez esse ERP utilizando o JBuilder, ele deixa claro aqui em algum lugar que você não vai poder utilizar o NetBeans. Para você utilizar o NetBeans, você vai ter um trabalhão. Pelo menos na parte gráfica você não vai conseguir. Você vai ter que fazer tudo na munheca, tudo no código. Tá? A não ser que você utilize aí o Eclipse, mas aí para utilizar o Eclipse você vai ter que utilizar o Window Builder. Você vai ter que comprar essa ferramenta, o Window Builder, esse plugin do Eclipse. Na verdade, hoje em dia, o JBuilder é o Eclipse com esse Window Builder, tá? Ok, então o objetivo, como já mencionado, foi esse: mostrar para você como é que vai ser o T2TI ERP, como é que vai ser a arquitetura, como é que vai ser planejado, tá? Como é que vai ser desenvolvido. Neste momento é importantíssimo que você estude bastante o OpenSwing, tá? Além das regras de negócio que nós estamos vendo lá no ambiente EAD, como nós vamos agora começar a meter a mão na massa, é importante que você entenda, compreenda como é que funciona esse framework, ok? Então, faça o download do OpenSwing, faça a instalação do OpenSwing, siga as dicas
que estão disponíveis aqui, ou lá no e-book do OpenSwing, nos capítulos que estão sendo disponibilizados para você, juntamente com esses vídeos, ok? E estude, aqui na parte de documentação, você vai ver que existem alguns demos no OpenSwing. Deixa eu ver onde é que eles estão. Acho que é aqui, Samples, é isso mesmo. O OpenSwing ele já vem com 49 demonstrações. Tá? Então estude essas demonstrações. Veja que a demonstração 47 é uma demonstração de uma aplicação em 3 camadas, né? Só que essa utiliza RMI. Tá? Mas existem outras aplicações aqui feitas em 3 camadas. Tá? A demo 17 utiliza o Hibernate. É importante que você dê uma estudada nessa demonstração aí. Ok? Então a demo 5 ela é uma aplicação 3 camadas que vai utilizar o HTTP. É exatamente como nós vamos fazer. Tá? Então faça isso. Estude o OpenSwing. Estude bastante o OpenSwing. Tá? Dê uma olhada nessas demonstrações, elas são muito importantes. Praticamente tudo que você pode fazer com o OpenSwing está abordado aqui nessas demonstrações. Okay? É muito importante que você execute e estude o código-fonte dessas demonstrações. E se você tiver tempo, né, estude também o J-All-in-One. Né? Baixe o código-fonte, utilize ele dentro de uma IDE, tente rodar ele dentro do NetBeans, né, para você entender como é que funciona o ERP e como é que faz para desenvolver uma aplicação em 3 camadas dentro de uma IDE. Se você não tiver esse tempo disponível, aguarde os próximos vídeos. Né? Os primeiros vídeos eles já vão mostrar como é que funciona essa aplicação em 3 camadas, que são os vídeos de cadastro. Okay? O vídeo do PAF-SF não vai mostrar isso, porque é uma aplicação cliente-servidor, mas o vídeo de cadastro já vai mostrar como é que faz isso dentro do NetBeans. Tá? Ok? Então esse vídeo se encerra aqui.